Nóbrega, deixa eu ampliar aqui para as questões pedetistas, né? Para o partido em si. Porque a gente fala de um partido que faz parte da base do governo, PDT. E você tem Carlos Lupe sendo ministro. De que maneira gera uma instabilidade no partido, uma cobrança dos deputados e senadores, né, em cima disso tudo? Porque até você provar que focinho de porco não é tomada, muita coisa já aconteceu, né? Então, se você está sentado numa cadeira de ministro, o mínimo que a população vai fazer é cobrar de você as explicações e compreender, tá, esse dinheiro era roubado por quem e indo para quem? Então, essas cobranças são feitas. Como é que os senadores e os deputados ficam em relação ao partido, em relação ao nome do ministro? Muito incômodo do PDT em relação a essa situação que coloca o único ministro do partido no centro de algo que é muito sensível, Elisa. De novo, o tema sensibilidade é muito forte por conta do público que foi atingido a respeito dessas fraudes. Então, o PDT está, claro, saindo em defesa de seu ministro em relação a todo esse processo, mas já faz alertas ao governo que uma eventual demissão de Carlos Lupe seria uma demissão do próprio PDT. Foi isso que eu ouvi hoje de manhã conversando com algumas fontes do partido. Muita gente defendendo que haja um desembarque do governo caso se escale para essa situação. E aí, frisando, a temperatura de momento não é para se escalar, mas é claro que está todo mundo à espreita tentando entender os próximos passos em relação a isso. Um cenário diferente seria o de próprio Carlos Lupe dizer que vai deixar a função. Aí o PDT estaria mais aberto a fazer uma indicação de um nome para eventualmente tê-lo que substituí-lo. O Carlos Lupe, Elisa, para a gente entender quem é esta figura, ele é um dos maiores expoentes do PDT, ele foi por anos o presidente do partido. Então, ele só se afastou dessa função ali, na formalidade, passando o bastão para o André Figueiredo, porque ele assumiu o ministério, mas ele de fato é o porta-voz do partido, um dos maiores expoentes, junto, claro, com o ex-candidato à presidência da República, ex-governador Ciro Gomes, que também é uma das vozes que falam mais alto dentro do PDT. Então, tem muita gente dentro do partido muito incomodada, inclusive com o que eles chamam de fogo amigo dentro do governo, a respeito dessa situação, de você ficar plantando coisas na avaliação de alguns desses membros que eu ouvi sobre uma possível responsabilidade do Carlos Lupe quando ele não é, de fato, investigado pela Polícia Federal. É isso que o partido afirma. E vem de um contexto também em que o PDT estava cobrando mais espaço para o governo e não estava sendo atendido. Eles só têm um ministério, então eles alegam, poxa, mas a gente dá total fidelidade, a gente está junto do governo e a gente só tem um ministério. E essas cobranças já estão sendo repassadas há bastante tempo, antes de tudo isso estourar por óbvio, Elisa. Só que essas cobranças não encontraram muita resposta. Ao mesmo tempo que eles vão acompanhando a situação de outros partidos da esplanada que não dão essa fidelidade, mas que conseguem manter seus espaços de poder. Um exemplo é o próprio União Brasil. Outros partidos também se aproveitam desses momentos de troca para, claro, pedir ali mais um ministério, ou pedir uma troca, porque não se sentem contemplados com o ministério que já tem. Então, isso é do jogo, isso é da política e isso é esperado. Mas tem ali um clima de insatisfação do PDT, da forma como até então alguns agentes do governo estavam lidando com essa questão. Então, a mensagem mais tranquilizadora que vem de que Lula não está disposto a escalar para uma demissão do ministro, pelo menos de antemão, com as informações que hoje o presidente da República tem, são informações mais apaziguadoras em relação a esse partido, que por mais que tenha uma bancada pequena na Câmara dos Deputados, é um partido importante para a composição de apoios políticos do governo Lula. É um partido que volta e meia tem um candidato à presidência da República e depois, se esse candidato não avança, como aconteceu nas últimas eleições, ainda que ele não apoie o presidente Lula, o partido vai junto a ponto de ter um ministério na esplanada dos ministérios. Em paralelo a isso, Elisa, amanhã a gente vai ter 2 momentos do ministro Carlos Lupe no Congresso Nacional. Ele vai falar para 2 comissões diferentes, uma na Câmara, outra no Senado. E a oposição
já está escalando para cima desse assunto, porque viu ali uma janela de oportunidades para desgastar o governo. Então, esses encontros tinham sido marcados anteriormente a essa crise. Amanhã, a comissão do Senado pretende, inclusive, aprovar um requerimento de convocação do ministro Carlos Lupe. Então, ele seria obrigado a voltar depois no Congresso Nacional para dar mais informações sobre essa fraude, justamente porque amanhã não seria esse o escopo inicial, mas é claro que os parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado, vão se aproveitar desse momento com o Lupe lá, já que ele confirmou a presença, porque viram um instrumento de desgaste do governo. No PL, por exemplo, a Comissão de Previdência da Câmara, eles teriam 2 vagas para indicar que estavam ali, em compasso de espera, sem ninguém preencher nessas vagas, porque até então não tinham se atentado para essa vacância, digamos assim, nessa Comissão de Previdência. Com a ida do ministro Carlos Lupe, o que eles vão fazer, Elisa? Vão indicar esses 2 membros que estavam faltando e vão apostar num perfil de parlamentares que tem agenda na rede social, que estão presentes ali na rede social. Tem muito essa figura do parlamentar influencer dentro do PL. Por quê? Porque eles sabem o barulho que isso pode fazer com recortes para as redes sociais que possam desgastar Lupe e possam desgastar o governo. Centro do assunto aqui com a Isabel Mega. Bom, PDT, que foi o responsável por mover uma ação no TSE que tornou Jair Bolsonaro inelegível. O ex-presidente da República está inelegível por causa de uma ação no Tribunal Superior Eleitoral. E quem deu o start, quem moveu essa ação? O partido, o PDT. Isabel Mega, valeu, hein? Baita explicação, minha querida.